Bom dia, Caio. Vamos esperar aqui, Bom dia, professor. vamos esperar os colegas chegarem para a gente fazer a correção do exercício. Vamos esperar um pouquinho para os colegas irem chegando. Bem, quem não estava presente na aula anterior, eu passei uma atividade avaliativa que está lá no portal Escola Web. Então, quem não estava presente, procure no portal Escola Web a atividade em arquivos e faça por gentileza. E aí, passe para mim na próxima aula. Aqueles que ainda não terminaram de fazer, também terão um tempinho agora para fazer, antes que comecemos a correção. Então, aqueles que não terminaram ainda de fazer a atividade, terão um tempinho agora para depois corrigirmos esse exercício de interpretação de texto. Creio que 10 minutos é bem suficiente para o término. Pessoal, então vamos continuar a fazer os exercícios, porque alguns poucos não terminaram ainda. Daqui a pouco a gente corrige.
Então, recebi aqui mais uma resposta. Essa resposta do Caio. Professor, eu vou te mandar aí, tá? Sim, Eu tô com muita dúvida na 2, aí eu não sei o que eu vou colocar de justificativo. Peraí. coloque do jeito que você imagina que seja correta, né? Então, mais 5 minutinhos, creio que é suficiente para terminarmos e então corrigir. É assim, professor, que eu vou te mandar? Isso, é como você está mandando mesmo. Aqui está escrito From Ana Julia to me privately. Não está escrito assim no seu, não? Não, porque eu coloquei português. Ah, nem sabia que tinha essa opção.
Matheus, você precisa somente justificar por que você marcou tal opção em cada letra, em cada número. Ó, várias pessoas faltaram hoje. Ficam sem a nota da atividade. Isso, podem mandar pelo chat, privately, que daqui a pouco a gente corrige. Professor Biden ganhou as eleições, né? Quase. Quem está falando aí? Ana Júlia, eu vi aqui que ganhou. Isso, ele passou agora à frente no finalzinho, né? Isso mesmo. Passou à frente no finalzinho, numa disputa extremamente acirrada. Na verdade, foi a eleição mais disputada na história do país, né, dos Estados Unidos. Isso porque eles têm eleições desde o século XVIII, né? Mais de 200 anos. E Biden vai tirar o Trump, né? Finalmente. Graças a Deus. Pois é. Joe Biden. E as eleições lá são muito diferentes daqui, então eu acompanhei, é muito emocionante. Eu prefiro a do Brasil, que é no mesmo dia, tudo pronto, e chega, acabou. Mas lá é emocionante porque são 50 eleições em uma só, né? Professor, você estava torcendo assim para quem? O Joe Biden. O Joe Biden, óbvio. Sim. Agora, meu pai até falou que, tipo assim, agora a gente também, mesmo a gente torcendo pro Biden, a gente meio que não tá muito no lucro, não, né? Mesmo o quê? Não, porque eu tava vendo A gente prós e torcendo contras. pelo Biden, a gente não está muito no lucro pelo fato pro Trump e o Bolsonaro ter, tipo assim, É. Então, eu tava sabe? vendo prós e Mas contras. Eu não graças a Deus suporto ele o saiu, Trump, porque ele é um mas lixo. eu não Isso. suporto o
Trump, mas eu tava vendo algumas coisas, o povo tava... Muita gente tava falando bem, mas muita gente tava falando que o Biden também... Por exemplo, o trem da Amazônia, que ele ia olhar, mas tem gente falando que ele só quer, tipo, pegar a Amazônia, sabe? Tipo, Não, mas usar a isso, favor deles. na, Mas eu E prefiro também... mil vezes ele do que o, que Não, o também Trump. Não, prefiro. mas ele Também não pode prefiro. fazer nada com a Amazônia se o Ex- Brasil não liberar. na Não, verdade, então... Ah, na mas ver, Bolsonaro faz muita coisa com a Amazônia, né? na verdade, gente, é preciso que nós tenhamos muita atenção com relação ao que a gente lê, porque houve sim essa ideia de que ele iria se intrometer na Amazônia. O que acontece é o seguinte: existem tratados internacionais entre os países sobre o meio ambiente, né? E os países desenvolvidos investem muito no Brasil, né? Porque é interesse deles que a Amazônia seja preservada. Por quê? Porque os outros países não têm a floresta que nós temos aqui. Então, a Amazônia, não é que eles queiram tomar a Amazônia do Brasil, é porque a Amazônia, hoje, embora seja do Brasil, ela é como se fosse um patrimônio mundial, porque ela tem, aqui temos na Amazônia que não existe em lugar nenhum no mundo. Então, existe um discurso de que eles querem tomar a Amazônia, de que vão tomar, mas a Amazônia é nossa, não sei o quê. Isso é uma teoria de conspiração, porque não é isso que acontece. O que o John Biden vai propor? Que os outros países parem de investir no Brasil, ou então apliquem uma espécie de castigo, entre aspas, ao Brasil, econômico, né? Se continuar a destruição da Amazônia. Então, não é que eles queiram tomar, é porque se o governo brasileiro não obedecer às regras internacionais de preservação da Amazônia, não é que eles vão tomar a Amazônia, o Brasil não vai receber benefícios que tem recebido. Eles oferecem, assim, bilhões e bilhões para o Brasil, em troca simplesmente de preservar a Amazônia, né? Então, existe esse discurso de que eles estão querendo comprar a Amazônia, não existe isso. É É porque porque a Amazônia é muito importante, né? ela é extremamente importante, embora ela seja do Brasil, ninguém vai vir aqui tomar a Amazônia. Embora ela seja do Brasil, ela é importante para o mundo inteiro, porque você vai nos outros países, você não tem árvore, você não vê mata, né? Aqui nós temos uma mata. Onde que você vai aqui, você vê mato, muita árvore, né? Os outros países, o que eles fizeram? Os desenvolvidos, eles foram derrubando tudo, né, para formar as cidades, até porque são países muito pequenos, né? E aí o Brasil tem essa reserva de mata. Porém, o atual governo brasileiro está muito interessado em desenvolver a Amazônia no sentido de transformar aquilo ali numa espécie de parque industrial, né? E é por causa disso que os países desenvolvidos, em seus tratados, têm se posicionado firmemente contra. Mas o Trump não tinha essa preocupação. Esse atual governo tem essa preocupação e ele falou que se o Bolsonaro não seguir as regras, o Brasil vai sofrer sanções, punições. Mas não é punição no sentido de violência, é no sentido de, então nós não vamos dar verba para vocês, nós não vamos comprar de vocês, essas coisas assim. Eu não acho isso incorreto, não. É uma forma de pressionar. Olha, nós vamos investir desde que você preserve a Amazônia, né? Eu acho super importante isso. Eu, quando era mais novo, eu tinha essa questão assim, nossa, ninguém pode intervir aqui no Brasil, porque aqui é nosso país, não sei o quê. Só que hoje eu vejo que não é bem assim. Quer dizer, a Amazônia é do nosso país, mas imagina se resolvem derrubar a Torre Eiffel na França, alguém resolve, sei lá, destruir algo muito importante em outro país. O mundo vai ficar revoltado, né?
porque aquilo ali, embora seja daquele país, acaba sendo um patrimônio. Imagina as pirâmides do Egito. Algum governo resolve, vamos derrubar as pirâmides do Egito e fazer aqui um condomínio. É claro que o mundo vai reagir. E as pirâmides do Egito são muito importantes para lá, assim como a Amazônia é muito importante para cá, né? Então, é desse jeito que as coisas funcionam. Mas eu tenho a impressão, sim, de que Joe Biden, por ser mais ambientalista, né, vai, digamos assim, frear um pouco essa destruição que tem havido na Amazônia, né? Essa tentativa de tomada da Amazônia para o agronegócio, né? Mas então eu penso que sim, Joe Biden vai ser... Primeiro que ele não vai, pela idade que ele tem, ele não vai dar conta de ficar até o final, né? Então quem deve depois assumir é a vice-presidente, que aí vai ser, assim, a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, né? Eu tenho quase certeza de que ele não vai dar conta, ele está muito velho, né? Já está ficando... Quando a pessoa começa a caducar, né? Já tá, não fala coisa com coisa, por isso que ele foi muito alvo de deboche, né? Isso, Arthur. Ele foi muito alvo de... Porque ele não fala as coisas, coisa com coisa, né? Assim, e aí sai muita coisa engraçada do que ele fala. Como ele já não consegue mais assim articular bem as coisas, ele está desde a década de 60, né, na política. Então ele está chegando dos 80 anos, né? Bem, não que uma pessoa de 80 anos não seja lúcida, mas no caso dele é porque ele deve ter algum problema. Podemos corrigir então o exercício? Podemos. Então deixe-me compartilhar aqui. Então, temos aqui o exercício, no qual o primeiro texto se intitula Prazer pela Metade. Quando você vê um texto assim, antes de ler, é preciso que você identifique a qual gênero literário ele pertence. A primeira estratégia de você descobrir é olhar o tamanho do texto. É um texto pequeno. Se é um texto pequeno, ele não pode ser um conto, nem um romance. E ele trata de questões do cotidiano. Então, fica nítido para nós que esse texto é uma crônica. E é uma crônica na qual se fala sobre como a sociedade é muito cruel com as mulheres. E não é de hoje. Desde muito tempo, as mulheres são muito pressionadas pela sociedade a terem um certo padrão de beleza. Basta lembrar, por exemplo, como as mulheres usavam aqueles espartilhos muito apertados, né? Muito cinturados, e aquilo fazia muito mal. As mulheres tinham que comer muito pouco também, para não engordar. Depois vem a questão da celulite, da mulher ter sempre que estar com o corpo muito em dia, enquanto do homem não se questionava isso. Além disso, a mídia sempre explora a beleza, até porque existe a ideia de que a mulher brasileira é muito bonita e sensual. Então, as mulheres se veem muitas vezes condenadas a um padrão de beleza muito rigoroso, né? E aí é muito comum mulheres em regime, fazendo regime para emagrecer, ou aquela que é mais roliça, né? Faz regime para emagrecer, aquela que é muito magra coloca silicone. Então é assim, muito magra tem que pôr silicone, a mais gordinha tem que emagrecer. Então a mulher vive sendo vítima
Acho que alguém tá... Caio Sattler, seu microfone tá ligado. Débora do céu. Então, a mulher é muito pressionada pela cultura. E é muito comum, às vezes, o homem que nem tem tanta boa aparência assim, é descuidado, e ele fala, não, eu não quero mulher descuidada, não. Então, a mulher é como se a beleza fosse o principal mérito da mulher. Tanto que a mulher era chamada de o belo sexo, né? Então, hoje ainda existem esses padrões de beleza que são cobrados das mulheres, embora haja já mulheres que se orgulham do corpo que têm, né? E que é muito positivo que isso aconteça, mas os padrões, infelizmente, permanecem. Mas os homens não têm tantas pressões sociais em torno deles assim. Por exemplo, aqui no texto, a mulher que sai com muitos rapazes é mal falada. Um homem que sai com muitas moças nunca vai ser mal falado, né? Ou então... Ele vai ser bem falado, né? Vai ser o garanhão. Exatamente, vai ser muito bem falado. Às vezes, as próprias mulheres criticam a outra. Nossa, você viu aquela menina que cada dia está com um, né? Então, o machismo, ele é do homem, claro, mas também existem mulheres machistas, porque elas internalizam essa cultura do machismo que é muito presente na nossa cultura brasileira. Por quê? Nós somos um país de tradição ibérica, né? Nós somos colonizados por Portugal. E os portugueses sempre foram muito conservadores, mas muito. Então, nós herdamos esse conservadorismo dos portugueses, algo que não aconteceria se nós herdássemos dos indígenas e dos negros. Nós vimos que eles não são conservadores. Os índios, nós vimos naquele vídeo, eles tinham relacionamento aberto, né? Quando também uma casa, né, recebia visitas, o homem dava a mulher de presente para o homem visitante, né? Então havia assim uma vida muito liberal, né? Os portugueses de tradição muito católica trouxeram para cá uma moralidade muito forte. Tanto que nós tivemos daqui também as visitações de Inquisição, né? Então, houve uma implantação desse catolicismo, que hoje o Brasil não é um país somente católico, mas é um país também protestante, mas a religiosidade é muito forte no Brasil. É considerado o país, né, com o maior número de cristãos no mundo. Isso faz com que o Brasil tenha... E a visão cristã é uma visão, de certa forma, conservadora com relação aos costumes, não é? Porque os padrões comportamentais seguem as escrituras sagradas. Então, uma mulher é muito cobrada com relação ao seu comportamento. Além disso, essa crônica trata de diversas situações em que a mulher, às vezes, está chateada, tirou nota baixa na prova, quer comer um brigadeiro, vai colocar o brigadeiro na boca e lembra que está de regime. Aí larga, né, o brigadeiro, vai comer uma folha de alface. Ninguém é feliz comendo uma folha de alface, assim. Senta na frente da televisão para assistir a Netflix, uma bacia de alface picadinha. Não é algo prazeroso, né? Mas a cultura cobra da mulher esse corpo perfeito. Então, esse texto aqui, essa crônica, primeiro, você já elimina as opções que não tratam de crônica, que chamam de conto. Não é conto, é crônica. E essa crônica é o quê? É um desabafo. É um desabafo contra os paradigmas estéticos e comportamentais que não dão à mulher liberdade sobre seu corpo e sobre sua conduta. A outra opção que também apresenta crônica é a D, mas a D tem algo que não coincide com a realidade do texto, porque diz que
existe um duplo padrão moral em que a sociedade brasileira se baseia, de um lado, dá liberdade aos homens e de outro é rigorosa com as mulheres. Isso é verdade? É. Só que não está no texto escrito isso. A gente tem que tomar cuidado com a superinterpretação. Ou seja, quando a gente lê o texto, já pensando na nossa opinião sobre algo. Então, embora a sociedade seja muito tolerante com os homens, né, haja vista o caso que aconteceu nesta semana de um estupro, né, de um aparente estupro, e que causou uma celeuma nas redes sociais, na imprensa, né, de uma moça que foi supostamente estuprada, e ela foi esculachada durante o julgamento, né? E isso gerou muita comoção entre artistas, como a Anitta, diversas artistas, autoridades e tal, né? Mas, de qualquer forma, porque às vezes, quando uma mulher é abusada, dentro dessa cultura patriarcal, qual é a justificativa? É porque ela estava se oferecendo. Professor, rapidão, eu vi uma coisa sobre isso hoje. Inclusive, eu fiquei bem... eu não respondi a pessoa, porque é mãe do meu primo, é mais velha, eu deixei, né? Uhum. Era uma postagem assim, quantas fotos no seu Instagram, quer ver? Quantas fotos você tem no seu Instagram que podem te culpar de um estupro, que podem ser usadas contra você? Aqui, ó. Assim, tá escrito assim, quantas fotos no seu feed poderiam ser usadas contra você em um caso de estupro? Aí tá aqui, o cara falando, ela não é santa, e essa foto de biquíni, e essa de lingerie, e essa bebida, ainda tem vídeo dançando, várias coisas. Aí eu pensei, calma, então, a gente já tem essa pressão de não, de que se aparece demais aqueles nomes mais, né, usados contra a mulher, se não se aparece demais é santinha demais, tá se fazendo de santinha, tudo. Aí eu fiquei pensando, calma, então eu tenho que viver a minha vida toda, a mulher já vive tendo medo, tendo cuidado o tempo todo com medo de ser estuprada ou qualquer outra coisa. Então eu tenho que viver minha vida também, eu não vou postar uma foto, por exemplo, eu fui numa cachoeira, eu não vou postar uma foto na cachoeira porque eu tô de biquíni, e se eu for estuprada, vão usar isso contra mim. Eu não posso ir numa festa e postar que eu tô com meus amigos, porque se eu for estuprada, vão usar isso contra mim. São coisas que eu acho muito chocante, porque eu nunca vi ninguém virar para um homem e falar, não posta uma foto de bebida, porque se acontecer alguma coisa com você, vão usar isso contra você, entendeu? Eu acho muito É um absurdo. isso. É ridículo, mas infelizmente coincide com a realidade, porque o que houve nesse julgamento, que está inclusive sendo alvo de litígio, é que durante o julgamento essa moça foi humilhada porque ela tinha fotos assim, né? E o advogado pegou as fotos e mostrou assim, olha aqui, é como se a mulher fosse culpada, ela que estava ali como vítima, ela foi o tempo todo condenada, como se fosse ré. E ainda pegaram umas fotos meio falsas, porque, tipo, pegaram foto de biquíni e aí tiraram, tipo, a parte de baixo e fingiram que ela tava sem nada. Isso. Pegaram foto que... Entendeu? Foto manipulada. Isso, manipulado. Ô, professor, você viu o vídeo de um cara lá? Eu não sei o que ele é, eu acho que ele tem um poder aí. Que ele tava falando que se ele chega em casa e se a filha dele chega em casa e fala que ela foi abusada, que ela foi estuprada, ele vai tentar entender o negócio, vai ver. E se lá na festa tiver 18 caras e ela falar que ela bebeu um pouco, ficou com, acho que 17, sei lá, ficou com um cara e um outro foi e estuprou ela, ele vai, tipo assim, sabe o que ele falou? Eu não sei corretamente às vezes. Ele falou que se ela estava numa festa com vários caras, aí bebesse, dormisse na festa, fosse estuprada, aí continuando. Ele ia colocar a filha dele de castigo. Ele não ia ir lá culpar, não ia denunciar o cara. Isso. Agora vocês Porque vejam. Alguma coisa levou a ele fazer isso com ela. Isso. Agora vocês vejam. Algum ato dela. A sociedade brasileira, ao mesmo tempo que é muito conservadora, ela tem passado por algumas mudanças graças a mulheres
que tem voz e que defende as outras mulheres. Por exemplo, esse jornalista, que é o Rodrigo Constantino, ele foi demitido de todos os seus trabalhos ontem mesmo por conta dessa fala dele. Porque assim que ele fez essa live, né, falando isso, e chamando as feministas de tudo quanto é nome ruim, ele foi... várias mulheres no Twitter, né, fizeram campanha contra ele, falando, pressionando a emissora, as emissoras, a Record, Jovem Pan, a demiti-lo, e logo no mesmo dia ele foi demitido, né? Então, vejam que as mulheres, apesar de serem muito pressionadas e muito discriminadas, elas têm hoje se unido no sentido de não aceitar mesmo essas... O problema... Desculpa. Pode falar. O problema é que o povo confunde o feminismo com o femismo. O feminismo, ele é igual ao machismo, a mulher achar que ela é superior, mesmo existindo muito pouco. Mas o feminismo, eu não entendo o ódio das pessoas. Para mim, a pessoa que odeia tanto o feminismo é porque ela é tão machista que ela não quer ver uma mulher tendo poder de fazer o que quiser sem ficar presa naquilo. Na verdade, é porque é medo da mulher. A mulher empoderada, ela provoca Ter medo. a força dele. Muito medo, porque você não vai aceitar as coisas que as outras mulheres aceitavam. Igual minha avó me falou essa semana, que eu tenho que saber fazer tal comida e tal comida e tal comida. Que eu falei com ela que eu aprendi porque eu tenho que fazer pro meu pai e pro meu marido. Eu falei, meu amor, pro meu pai e pro meu marido, eu tenho que fazer para eu sobreviver. Pro meu pai, meu marido, meu pai tem mão, graças a Deus, ele cozinha muito bem. E meu marido, se ele quiser, ele faça, senão ele vai passar fome. Agora, gente, a sociedade brasileira, ela tem essa tradição patriarcal de tal forma que eu, por exemplo, quando eu era novo, minha mãe não deixava eu entrar na cozinha para cozinhar. Ela que tinha que fazer a comida, que tinha que arrumar a cama. Até hoje, quando eu vou lá, ela que arruma a minha cama. Então, as mulheres mais antigas, infelizmente, elas ainda estão imbuídas dessa ideologia que não é culpa delas, elas aprenderam a ser assim. Então, cobrar de pessoas mais antigas uma visão mais ampla, maior. É difícil. O que a gente tem que cobrar é das nossas gerações e das gerações que estão vindo, né? Agora, eu tenho reparado que meninas muito novas hoje em dia já são feministas, mas feministas, né? Porque esse extremismo também, nós estamos numa era de muitos extremos. Nada extremismo é bom, nada extremista é bom. Deus me livre de extremismo. Mas, então, tem havido movimentos assim, de contestação, e as mulheres, as artistas que têm voz, né, hoje com as redes sociais, um tweet de uma artista causa um rebuliço, né, uma artista famosa. E elas estão muito engajadas mesmo. Nós temos Beyoncé, Rihanna aqui no Brasil, temos as artistas da Globo, temos a Anitta, Marília Mendonça. Essas mulheres que têm voz acabam, sim, ajudando, e é muito importante que haja essa união de mulheres, apesar das diferenças, né, de classe, de etnia, de orientação sexual, as mulheres estão se unindo, e isso é muito importante contra esse patriarcado que ainda é absurdo no nosso país, né? A mulher é julgada sempre pela aparência, sempre... Olha, a aula vai acabar agora, na semana que vem, então nós continuamos a correção do exercício. De qualquer forma, é bom trazer margem para a discussão, porque as discussões também acrescentam na medida em que fazem com que nós reflitamos sobre a realidade e nós afinemos os nossos pontos de vista até para debates no dia a dia com pessoas, conversas, e para que nós consigamos, então,